Olá, queridos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz estejam no coração de cada um de vocês. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito importante. Gostaria de falar um pouco sobre oração. Eu vou colocar aqui algumas coisas que eu creio a respeito da oração. Eu creio que a oração dá a oportunidade de uma pessoa que está arruinada, está esmiuçada, quebrada, se lançar aos pés do Senhor e se levantar de lá abastecida do poder de Deus. Eu creio que a oração dá a oportunidade de uma pessoa se lançar pobre e humilhada aos pés do Senhor e se levantar cheia dos tesouros celestiais. Eu creio que a oração é um mandamento, é uma ordem de Deus para nós. Está escrito, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Este texto, este versículo, está no imperativo, portanto, é uma ordem, é um mandamento para nós. Mais do que um mandamento, a oração é um privilégio. Deus nos dá o privilégio de falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar, independentemente da situação. Quando nós olhamos para as páginas da Bíblia Sagrada, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, nós vamos ver que pessoas puderam viver coisas incríveis porque viviam em oração diante de Deus. Eu vou trazer aqui uns 3 ou 4 exemplos para fundamentar o que eu estou falando. Quando nós olhamos, por exemplo, o livro de 1 Samuel, nós vemos uma mulher que vivia humilhada. O nome dela era Ana. Ela vivia desprezada porque não podia ter filhos. Mas ela se lançou diante do altar do Senhor. Ela chorou, ela clamou, ela buscou. E Deus abriu a madre daquela mulher e ela pôde dar à luz a Samuel, um dos maiores homens de todos os tempos. Quando nós lemos em 1 Reis, nós vemos o ministério do profeta Elias. Deus levantou Elias em um tempo de apostasia. Deus levantou Elias em um tempo de escuridão espiritual, de idolatria na nação de Israel. A nação de Israel estava curvada diante de Baal. E Deus levanta Elias para que ele traga testemunho do seu nome, para que ele honre o nome de Deus publicamente. E Elias ora, e por 3 anos e 6 meses, Deus fechou os céus, nem chuva e nem orvalho caiu sobre a nação. Elias ora no Monte Carmelo, e Deus derrama fogo do céu, e elimina os profetas de Baal. Depois que Baal foi eliminado, humilhado diante da nação de Israel, depois que Baal foi destronado, Elias ora pedindo chuva e Deus derrama chuva torrencial. Queridos, quantos exemplos bíblicos de oração nós podemos ver e coisas maravilhosas que homens e mulheres puderam viver porque oravam. Nós lemos o livro do profeta Jonas. Nós vemos que ele foi lançado no meio de uma tempestade dentro do oceano, dentro dos mares. E Deus preparou um grande peixe e engoliu Jonas. E Jonas estava agora no fundo do oceano, dentro de um grande peixe. Mas mesmo ali, nas profundezas dos mares, Jonas pôde orar. A oração ultrapassou as águas do oceano e chegou diante de Deus. Por quê? Porque não importa o lugar, não importa quão profundo estejamos, até mesmo ali nós temos o privilégio de orar e Deus nos atender. Mas eu gostaria de fazer uma aplicação de um texto bíblico, meus queridos. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, que diz da seguinte maneira: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu,
Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esse texto fala sobre o batismo de Jesus. E Lucas, especialmente o Evangelho de Lucas, registra um fato importante neste dia. Se vocês olharem, o texto diz que, estando ele a orar, no versículo 21, esse é um registro importante do evangelista Lucas. Lucas trata sobre a vida de oração do nosso Senhor. E notem que 4 coisas importantes aconteceram enquanto Jesus orava. Se vocês olharem, diz: estando ele a orar, o céu se abriu. Aqui está o primeiro privilégio da oração: abrir os céus sobre nós, para que Deus derrame bênçãos sem medidas. Nós precisamos que os céus se abram, que a presença do Senhor desça para estar conosco. Como o profeta Isaías, no capítulo 64, faz uma oração quase em tom de desespero, e ele diz: se os céus se abrissem e o Senhor descesse, se os montes tremessem na tua presença. Quando o céu se abre e o Senhor desce, as famílias são restauradas, as portas fechadas se abrem, o milagre acontece, a igreja se enche de fervor e de poder espiritual para anunciar a palavra. Quando o céu se abre e o Senhor desce, as vidas perdidas se curvam diante do nosso Salvador em arrependimento, e a salvação é derramada sobre os pecadores. Por isso nós precisamos orar, porque a oração nos dá o privilégio de ver os céus abertos sobre nós. Mas em segundo lugar, notem que diz que o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba e pousou sobre Jesus. O segundo privilégio que eu creio que a oração nos dá é de ver o Espírito Santo ser derramado sobre nós, de ver o Espírito Santo preencher a nossa vida. E como é importante, queridos, esse privilégio. Porque nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do poder espiritual. O Senhor nos mandou evangelizar as nações, mas antes nós precisamos estar revestidos do poder que vem do alto. O Espírito Santo é o Consolador, aquele que está conosco nas horas mais difíceis. O Espírito Santo é aquele que guia os nossos passos, e diz a Bíblia que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus. O Espírito Santo é quem distribui os dons espirituais na igreja, para que a igreja trabalhe no reino de Deus, edificando uns aos outros, para que a igreja avance na obra missionária. É preciso que o Espírito Santo distribua dons espirituais. É o Espírito Santo quem produz em nós o fruto do Espírito, que está descrito lá em Gálatas 5:22, né? Então notem que o Espírito Santo nos dá o dom para que a gente trabalhe, e o Espírito Santo produz em nós o fruto. É Ele trabalhando em nós para nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria de dizer a vocês, enquanto Jesus orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e uma voz foi ouvida do céu. Está aqui o terceiro privilégio que eu creio que a oração nos proporciona. É de ouvir a voz do Senhor, é de ouvir os ensinamentos de Deus e o direcionamento de Deus para a nossa vida. Por meio da oração nós podemos ouvir o Senhor falar dentro do nosso coração. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor é poderosa, os salmos revelam isso. A voz do Senhor é poderosa e faz o deserto estremecer, faz os montes tremerem. Se a voz de Deus faz o deserto estremecer, imagine o que acontece se Ele falar dentro de mim e de você. Imagine o que vai acontecer se Ele falar dentro da nossa família, se Ele falar no meio da sua igreja. Ninguém poderá resistir à voz do Senhor. Antes, todos se prostrarão, se lançarão aos pés do nosso Salvador. Mas eu quero finalizar dizendo para vocês uma outra coisa importante que aconteceu naquele dia. É que a voz que foi ouvida do céu dizia: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Quando nós estamos em oração, o Senhor se alegra do nosso ministério, o Senhor se alegra da nossa vida,
Quando nós estamos em oração, o Senhor se compraz em nós. Isso significa que a oração, quando nós estamos em oração, alegra o coração do Pai, alegra o coração de Deus. Mas eu quero dizer também que eu creio firmemente que não só o coração de Deus se alegra, mas quando nós estamos em oração e em comunhão com o Pai, o nosso próprio coração se alegra, a nossa alma se satisfaz, o nosso ser se reveste do poder do Espírito Santo de Deus. É isso que eu gostaria, meus queridos, de mostrar a vocês. Que nós possamos manter uma vida de oração, cultivar uma vida de oração, não apenas atos de oração, não apenas campanhas de oração, mas uma vida dedicada à oração. Busque ao Senhor e a sua alma estará totalmente satisfeita nele. Eu creio nisso. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.